prece inicial desse trabalho. E eu, junto com a minha esposa, achamos bacana a gente poder estar fazendo a oração de São Francisco, porque como o tema, ele nos remete à reforma íntima, ao nosso ser íntimo, né? E o tratamento desse horário é exatamente a reconstrução do eu. Então nada melhor do que esta oração maravilhosa, que é uma síntese completa da reforma íntima que tanto pregamos aqui dentro do Espiritismo. Então eu queria pedir a todos vocês que cantassem comigo a prece de São Francisco. Ó Deus, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. É uma oração maravilhosa, né? Porque é transformadora. Nem é redentora. Ela é mais do que isso, ela é transformadora. Se pudéssemos toda manhã dar uma lidinha, né? Ou até cantar, né? Começar o dia cantando, coisa maravilhosa, né? Quem sabe, né? Não vamos pegar esse hábito. Bom, eu vou falar também sobre a escolha do tema. Por que, né? Essa ideia de trazer a tolerância, o caminho da paz. Eu achei que fosse uma intuição que eu estava recebendo, né? E falei, bom, eu acho que é um tema bom, um tema bacana. E agradeci aos espíritos por terem intuído um tema tão relevante e tal, né? Mas aí, conforme a gente vai tendo a responsabilidade de estar aqui por um período que eu nunca estive na frente atrás de um púlpito, fazendo uma palestra, a primeira vez, a gente vai colhendo informações, né, sobre o tema, vamos assistindo palestras de um, de outro, vamos lendo nos livros, buscando no Google o sentido da palavra e tudo isso. E chegou uma hora que eu comecei a meditar sobre essa palavra, comecei a me aprofundar um pouquinho no tema e falei, não foi intuição, não. Eu estava precisando muito estudar sobre esse tema, porque eu me vi um intolerante. Então, é muito importante que a gente tenha esses desafios na vida da gente,
porque é nesses desafios que a gente vai aprender. E Jesus bem falou, bem-aventurados os aflitos. Quando a gente procura o desafio e a gente se empenha, nós vamos vencer. E a reforma íntima é um desafio muito grande, muito difícil. E para chegar lá no tema, eu vou fazer um pequeno, até um meio longo aspecto da nossa doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é uma religião, mas também é um estudo da filosofia e da ciência. Ela leva tudo isso em conta. Tanto Jesus quanto a filosofia, né? Tanto é que dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali Sócrates, as ideias de Sócrates, de Platão. Então, Kardec, percebendo, né? Porque esses filósofos vieram antes de Jesus, percebendo que as ideias eram semelhantes, vamos dizer assim, ao que Jesus veio nos trazer, ele então fez como segundo livro o Evangelho segundo o Espiritismo, que o primeiro é o livro dos Espíritos, e pouco fala de Jesus, mas ele percebeu que também deveria partirmos por uma religião. Ele era um professor, um cientista, né? E normalmente essas pessoas, elas se interessam tanto pelos seus trabalhos, que elas acabam esquecendo um pouco esse lado espiritual. Mas Kardec, felizmente, né? Felizmente ele trouxe a filosofia para nós e trouxe a ciência também. Através da física, da química, da biologia, da matemática. A física mostrando para a gente todas as forças da natureza. A química mostrando para nós todos os elementos químicos e as suas combinações. Então a gente começa a perceber que os milagres de Jesus, dentro da doutrina espírita, não foram tão milagres assim. Ele tinha o poder da manipulação dos elementos que ele tinha aqui na Terra. Então, muitos dos milagres também, ele contou com a biologia, ele sabe tudo. Jesus sabe tudo, está sentado à direita do Pai, do Criador. Em termos de saber, ele é aquele mais inteligente que teve entre nós. E a matemática que vem auxiliar, né, na exatidão das conclusões que esse pessoal da ciência estuda. E nós temos a religião, que está cuidando de Jesus, né? Essa parte da vinda de Jesus, do Novo Testamento, onde a gente se apega mais ao Novo Testamento. Nós estudamos toda a Bíblia, mas nós nos apegamos mais ao Novo Testamento, para podermos exatamente termos mais facilidade de compreendermos as parábolas de Jesus, que ali também está toda a reforma íntima. Se cada ato que a gente fosse cometer, cada decisão que a gente fosse tomar, nós consultássemos uma das parábolas ou as palavras de Jesus, ou até de Paulo, né, que soube de uma maneira tão sábia também trazer por uma linguagem mais rude até. Jesus foi muito delicado ao explicar as coisas, e teve que ser assim, porque senão ele não teria sobrevivido o tempo que sobreviveu. Então a doutrina espírita, ela apoia-se nessas três bases, com apenas um objetivo claro e realizável. Por que realizável? A gente tem certeza que é realizável. É só olhar para Jesus. Jesus esteve entre nós e mostrou a sua força, mostrou o seu poder, mostrou o seu saber e disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então é realizável. Esse objetivo é o de fazer o espírito encarnado ou não subir cada vez mais, estarmos cada vez mais elevados. Para tanto, ao contemplarmos a natureza divina e mesmo analisando a nossa capacidade de interação
com essa criação de Deus, seria recomendável percebêssemos que, logicamente e naturalmente, fazemos parte do todo divino. A partir de que Deus formou todo o universo, e, logicamente, a Terra aí incluída, nós já viemos predispostos, planejados a ser o que somos. Se fizermos uma árvore genealógica ao contrário, nós vamos chegar a Deus. Nós vamos chegar a Deus. Então nós temos uma partícula divina dentro de nós, que traz dentro dessa partícula toda a intenção de Deus com relação ao universo. E nós estamos aqui ainda nesse planeta de provas e expiações, como se estivéssemos fazendo o prézinho, fazendo uma analogia com a escola. O nosso planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Ele é o segundo estágio. O primeiro estágio é um planeta primitivo, e o segundo estágio acho que já é um planeta de provas e expiações. E vamos galgando aí, através do nosso conhecimento e do nosso esforço, outros patamares. E a doutrina espírita é aquela que mais nos mostra isso. Será que esse reconhecimento não nos traz uma responsabilidade maior em cuidar da diversidade divina e de nós mesmos, sobretudo? Nós temos uma responsabilidade sobre nós mesmos, sobre essa recomendação divina de termos que saber, temos que buscar cada vez mais estarmos nos elevando no saber e na moral. E para isso vamos usando as leis divinas, que é a lei do amor, a lei do progresso, a lei de causa e efeito, a lei do trabalho. Tudo isso aí nos é trazido dentro da doutrina espírita. Agora eu vou falar um pouquinho de Jesus. Jesus que nos enviou o Consolador prometido, que seria o Espiritismo. Jesus foi a segunda, Moisés a primeira revelação, que a gente entrou mais em contato com Deus. Jesus foi a segunda, muito mais evidente, porque é difícil acreditar que alguém viesse com o poder que ele veio. E até Nicodemos falou para ele, se podes fazer o que faz, sem dúvida nenhuma, tu és o Filho de Deus. Eu queria saber mais. Isso quem foi falar com ele foi um doutor da lei, uma pessoa que percebeu e depois até se juntou ao cristianismo. Então, Jesus é nosso governador planetário, e nos acompanha desde a instalação desse orbe, e que nós viemos amando dele, pelo planejamento dele, para podermos chegar até ele novamente, porque o universo está em formação ainda. O universo tem muitos planetas a serem ainda trazidos à humanidade, e vai precisar da gente. Nós não estamos aqui por acaso. Aqui vamos viver essa vida, acabou. Não tem sentido, não tem lógica. Não tem lógica, porque a lógica é matemática. Eu queria passar isso um pouco para o pessoal do Espiritismo, que não é só religião. Nós temos que pensar nessas matérias. Mas eu não sei, eu não estudei. Eu também não estudei. O pouco que eu estudei, eu estou aqui passando para vocês sobre física, sobre química. Eu não sou um expert, eu sou projetista. Até matemática eu sei alguma coisa. Mas as outras matérias eu não sei, mas a gente lê, não é, Giba? A gente tem os nossos livros que a gente lê de segunda-feira, de sexta-feira,
a Cris faz a equipe ali. Quantas pessoas participam? Aqui no centro nós temos, às vezes, 150, 160, 200, não sei, mais ou menos é esse número de frequentadores. Nesses estudos que a gente faz, parecem 10, 12, 13 pessoas. Ah, mas eu não entendo nada. Não é para entender, é para ir lá e ficar escutando um pouquinho. Vamos escutando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E nós vamos, pelo menos, compreendendo as partes mais científicas e mais fora da religião. Jesus é nosso guia e o nosso revelador de muitos mistérios que rodeiam o nosso caminho. Esteve conosco a fim de corrigir o rumo do encaminhamento que equivocadamente vínhamos protagonizando e que desviara-se das leis divinas, da lei do amor, da polaridade, da causa e efeito. Jesus teve que ver, e de uma maneira até revolucionária, conseguiu, no meio daquelas barbáries todas que estavam acontecendo, transformar realmente a água em vinho. A pessoa veio transformar o olho por olho, dente por dente, em amar o próximo como a ti mesmo. No meio de toda aquela leãozada, né, que tinha lá, lá em Roma, né, no meio de tantos assassinatos, tantas perseguições, tantos interesses, né, escusos, tanta escravatização que tinha das pessoas, ele conseguiu. Morreu, mas ele passou o que ele queria. Ele tinha que ser crucificado. Aqui vocês não vão ver Jesus crucificado. Vocês vão ver o Jesus vivo. O Jesus que... eu sempre me emociono com Jesus. O Jesus que se preocupou com a gente. Que veio mesmo para modificar. E na filosofia, quando você pergunta de Jesus, eles não falam o bem-aventurado, o todo-poderoso. Eles falam Jesus, tratam Jesus até como revolucionário. Ele foi um revolucionário. Ele veio revolucionar a Terra. E ainda está, né? Porque nós temos muito ainda, principalmente dentro aqui da doutrina espírita, nós temos muito ainda a passar nesse discipulado que todos nós estamos fazendo. Jesus mostrou-nos, através dos evangelistas, os aconselhamentos que mais nos aproximam da conduta que Deus, nosso Pai, espera de um seu Filho. Jesus, o amigo que nunca abandona, que nunca nos abandona, é só pensar em Jesus, ele já está do nosso lado, nos prometeu que nos enviaria o Consolador prometido. Consolador que poderíamos muito bem chamar de transformador. O Espiritismo, ele é transformador. Ele faz com que nós praticamente tiremos leite de pedra. E falo aqui do testemunho por mim mesmo, por tudo aquilo que eu aprendi dentro do Espiritismo, e até agradeço pelos meus 76 anos que vou estar completando amanhã, porque de outra maneira eu não estaria mais aqui. Se não fosse pelo Espiritismo, eu não estaria mais aqui, porque existe uma coisa que chama suicídio involuntário. Qualquer decepção que a gente tem, a gente passa a beber, passa a fumar, passa a usar drogas, abandona a casa, abandona o lar, abandona os filhos. Mas com Jesus não. Ele nos acolhe, Ele nos mostra o caminho, Ele nos dá guarida, Ele nos dá soluções.
Ele enviou o Consolador prometido, que poderíamos muito bem chamar de transformador prometido, já que dentro da sapiência de Jesus, ele previa que seriam necessários novos esclarecimentos. Então ele teve essa visão, tanto é que ele falou. E quais foram esses esclarecimentos que ele trouxe para a gente? A fusão dos avanços intelectuais e materiais com uma nova estrutura moral. Ele nos deixou, ele veio nos trazer através de Kardec uma estrutura ditada pelos espíritos de como devemos nos comportarmos diante dos evangelhos. Porque até então você ouvia o evangelho e não entendia nada. Ninguém esclarecia de uma maneira mais clara, uma maneira mais popular. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem toda a explicação, já com uma linguagem meio ultrapassada, mas existe uma literatura muito grande dentro do Espiritismo. São vultos aí da literatura, Chico Xavier principalmente, Divaldo Franco, temos esses mais novos aí, o José Carlos de Luca, temos o Haroldo Dutra, que são pessoas que estão trazendo uma linguagem mais ou menos nova, porque a religião espírita, ela é dinâmica, ela segue todas as descobertas, todos os avanços da ciência também. Ela não tem medo de se modificar, ela não tem medo de mudar algumas coisas, deixando a base, né? Jesus nos trouxe a necessidade de cada ser esclarecer-se e perceber as nossas capacidades. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. A gente ouvia isso, mas não sabia como. Não sabia como. Hoje não, nós temos essa certeza que aumenta a nossa fé, a fé é a certeza do conhecimento. Quanto mais você vai conhecendo Jesus, quanto mais você vai conhecendo as intempéries da vida, vai conhecendo o porquê dessas intempéries, o porquê dessas aflições, e a gente vai tomando Jesus como base, nós vamos resolvendo os nossos problemas, vamos resolvendo um, vamos resolvendo o outro, resolve o outro, a gente adquire fé, a gente adquire a fé. É como na escola, eu falei, no segundo ano vamos fazer a tabuada lá, e começa aquele 2 vezes 1, 2 vezes 2, temos que fazer a prova. Se a gente estudou bem, nós vamos para a prova sabendo que nós vamos bem, é uma fé que nós temos. Nós estudamos, estamos aptos. Então ele nos dá essa certeza que nós podemos crescer. Jesus revela-nos a realidade das existências de maneira mais explícita, né? Nos mostra os espíritos, a comunicação, a mediunidade. Jesus nos mostra a importância da força da natureza que rege o universo e que colocam tudo ao todo divino. O todo divino é harmônico e essa harmonia está dentro de nós mesmos. Que maravilha que nós somos em termos de criação. Um animal maravilhoso, inteligente, bonito até, né? Se a gente vê os ETs por aí, nós somos uns ETs bonitos, né? E ele veio mostrar também que tudo depende de nós mesmos. Nosso crescimento depende de nós mesmos. Que nós precisamos nos adaptar
a todas as forças da natureza que atuam nesse planeta e que devemos fazer uso dessas forças a fim de progredirmos cada vez mais. Então é importante a gente ter essa visão de Jesus também, para podermos ganhar força para fazermos a nossa reforma. Sairmos da mesmice, né? Não deixarmos entrar na rotina da religião. Vamos buscar coisas novas. A nossa mente, ela tem a liberdade de pensar. E a doutrina espírita, olha, é cada viagem maravilhosa. Dificuldades e virtudes. Grande dificuldade há em transformarmos as nossas mazelas adquiridas ao longo das existências em virtudes salutares que vão nos equilibrando pouco a pouco. Ninguém precisa ter pressa de nada. Nós somos reencarnacionistas. Nós estamos aqui há bilhões de anos. O que é 75, 80, 90 anos? Não é nada. Não é nada. Pouco a pouco. Ninguém está cobrando nada de ninguém. Mas está cobrando esforço. Só o esforço, o trabalho, que está dentro de nós. Está dentro de nós o trabalho. Ninguém consegue ficar sem fazer nada a vida inteira. Ele nos traz a serenidade e, consequentemente, a paz e a felicidade relativa. Por que a felicidade relativa? Ninguém é totalmente feliz e que tem a paz total na face da terra. Ninguém, nem o Papa. Nem o Papa. Todos nós temos problemas. E o Papa deve ter muitos problemas. Então nós nunca vamos ter uma paz plena. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Daqui a um tempo vamos sim passar para um planeta de regeneração. Então esse intervalo talvez de a gente ficar mais tranquilo e trabalhar mais pelos outros, usar o amor como moeda de troca, aí nós vamos ser mais felizes, continuando trabalhando, sempre. Tudo no universo passa por ação e reação. É uma lei divina, uma lei natural, uma lei física. Produzindo atrito. Atrito. Ouve bem essa palavra. Nós vamos falar dela. Atrito. Que nós vamos produzindo esses atritos de toda a infinidade e de ordem. Cada passo que a gente dá, nós estamos produzindo um atrito do nosso pé com o chão. Segurando essa folha, eu estou produzindo um atrito dos meus dedos com essa folha. Então, vários outros exemplos. A nossa postura, um atrito da mão com a perna. Tudo no universo depende desse atrito, que gera energia. A luz depende do atrito das usinas. Até mesmo nos relacionamentos encontramos esse movimento, já que nossas mentes produzem esse fenômeno nos nossos pensamentos, quando defrontamos no campo das escolhas e das opiniões. Você vai escolher alguma coisa, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Isso é um atrito que a gente tem de pensamento. É o sim ou não. Vou ou não vou? Você está despendendo uma energia. E esses atritos, eles são neurais. São neurais. Que também têm as suas consequências. Tanto é que existe um médico, um neurologista, para cuidar dos desgastes dos neurônios, né?
Mas são atritos que nós vamos tendo. São infinitas as possibilidades de entrarmos em contato com o sentimento de contrariedade. Quantas vezes a gente entra, né? E você não concorda. Por dia mesmo, né? Nosso pensamento está sempre buscando a nossa maneira de ser, a nossa maneira de fazer, a nossa maneira de governar, a nossa maneira de limpar o chão, a nossa maneira de lavar a louça. Muitas vezes a gente entra em atrito com a mulher, né? Porque ela lava de um jeito e eu lavo de outro. E aí começa, é um atrito de pensamento que nós vamos tendo. E estamos chegando na tolerância, não sei se vocês estão percebendo, né? Porque a tolerância, a gente fala, ele teve um atrito lá com a pessoa, né? A gente está acostumado a falar, né? Como é uma desavença, né? Ele teve um atrito. Se ele teve atrito, é porque faltou tolerância. Se ele tivesse parado antes de ter atritado, né? Se ele tivesse ficado quieto antes, aí talvez esse atrito não tivesse ocorrido. E é aí que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero chegar. De nós começarmos a perceber quantas vezes por dia nós entramos em atritos. Conosco mesmo, às vezes. Conosco mesmo. Através do nosso pensamento. Sendo assim, chegamos ao ponto da nossa convicção, a tolerância. É bênção salutar no campo dos atritos negativos. Quando a gente está tendo um atrito negativo, a tolerância, ela pode entrar como um corte, né? Às vezes o cara não está filmando lá, corta, né? Filma, corta, corta. Então aquilo lá não continua. E eu fui pesquisar o que quer dizer a palavra toler, de tolerância, né? Aí achei lá, impedir, dificultar, paralisar, romper, quer dizer, tudo no sentido de você estagnar aquele sentimento, parar aquele sentimento. E fui buscar a ânsia, é a forte aflição, um grande desejo, uma agonia, a ânsia. Se juntarmos, né, tolerância, nós vamos ver que nós temos uma ânsia de dar a nossa opinião. Muitas vezes até para ajudar. Então, tem a ver com isso, né? Essa ânsia que a gente tem muitas vezes de estar querendo ajudar alguém, e aí a pessoa não aceita, e a gente fica bravo, e pode falar até alguma coisa, responder alguma coisa. Então, se nós tivermos a calma, a paciência, né? Que a paciência é uma outra coisa, de poder buscar cortar aquele assunto, vamos fazer para o nosso bem. Para o nosso bem, nós não vamos entrar em atrito conosco mesmo. Isso vai fazer bem para nós, para a nossa mente, para a nossa cabeça. A tolerância, ela é um ato de amor a nós próprios. É mais que a paciência. A paciência, você tudo bem, eu vou ter a paciência de escutar como é que ele vai fazer aquilo, mas eu não vou dar o meu palpite, porque ele já falou que sabe fazer, e ele não quer o meu palpite. Então eu vou ter a tolerância, eu vou ter a paciência de poder ouvir o que ele está falando, e vou ter a tolerância de não dar a minha opinião.
já que ele não quer. E você vai acalmando o teu coração com isso. Você está fazendo uma caridade, e não está agravando uma situação. Quando você para ali, você está evitando de amanhã ter que pedir perdão para ele pelo agravamento da situação. Será que só amanhã? Ou quantas vidas você vai ter que ficar atrás do cara para poder fazer as pazes com ele? E se você cortar a coisa ali no meio, então a coisa vai ser muito mais fácil. Então o tolerante estará agindo assim, lhe dando um grande presente. Você está dando um presente a ti mesmo. Pois a tolerância que liberta traz o alívio de ter evitado nefastas consequências. É um ato de amor, antes de tudo, a nós mesmos. Ser tolerante é saber conviver com o contraditório. Nós estamos passando uma época bem difícil, né? Na parte da política, está muito extremada a coisa. Eu acho que está na hora da gente também começar a tolerar as pessoas. Tolerar, seja lá o lado que for, sabe? Não concordar, não é querer de concordar, mas, sabe, até ignorar muitas vezes. Quando a pessoa vem conversar com você, se você tiver a fim de ouvir, ou então você delicadamente fala, olha, essa parte aí eu não vou discutir, sabe? Futebol, religião e política não se discute, isso já é um ditado popular, né? Aí você leva na esportiva e tal, e não discute. Vamos começar a cuidar de nós. Essa reforma íntima, ela é muito benéfica para a gente. Vai fazer um bem tremendo para todo mundo. Então a tolerância, você tem que romper, opinar com os fanáticos, com os alienados, com os apaixonados, né? Pô, mas essa menina aí, não sei, mas eu não quero palpite. Eu gosto dela e acabou. Tá bom, amigo. Tranquilo. Os raivosos, né? Os sedentários e os viciados, infelizmente. Muitas vezes a gente tem que ignorar, fazer que não viu, né? Porque se toda hora a gente estiver entrando em atrito com essas pessoas, vai ficar muito difícil a vida da gente. Vamos entregar um pouquinho na mão de Deus, vamos buscar dentro da caridade uma maneira de levantar o poço e poder erguer aquelas pessoas um pouquinho, para ver se elas conseguem alcançar a borda do buraco que estão, para poder se soerguerem. E é isso que a gente tem que fazer. E o tolerante, ele tem que respeitar ideias, ideais, gêneros, religiões e a visão política. Tem que respeitar. Mas nós temos também que combater, isso é obrigação. Mesmo cometendo intolerância, os maus tratos, maus tratos aos vulneráveis, né? Velhos, crianças, animais. Algumas frases que podem nos alertar, para não entrarmos na... Pode deixar que eu faço isso. Beleza, filho? Vai lá. Eu sei fazer isso muito bem. Vou aprender com você. Vai lá, faça lá. Não se preocupe
eu faço essa parte. Legal. Estou aqui, estou olhando. Se precisar que pegue alguma coisa para você, estou aqui. Deixa comigo que eu dou um jeito. Então tá bom. Não preciso me preocupar? Não, eu dou um jeito. Tranquilo. Vamos em frente. Os atritos fazem parte do universo, em todas as coisas, toda a energia do equilíbrio universal vem dos infinitos atritos. Vamos nos preservar deles, dentro do nosso coração. Tentar desarmar o nosso coração. Então saímos daqui hoje com mais esse presentinho de amor e de compreensão, não para colocarmos o nosso fardo das provas, esse pezinho que a gente está levando hoje daqui, mas sim no nosso cantil, onde levamos o bálsamo que nos dará força para a longa jornada de serviços que nos aguardam. Então, espero ter passado a lição para vocês. Vamos cerrando os nossos olhos. Desculpem pela tosse. E vamos, antes da oração, vamos nos preparando para tomar o passe coletivo. Fechando os nossos olhos.